Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Deus já viu em você uma coisa que você ainda não viu. E o plano de Deus com você não é de acordo com a tua fé. É de acordo com a escolha de Deus. Porque quando Ele chama, Ele não olha para você e procura ver se você tem uma grande fé. Ele escolheu você porque enxergou em você uma capacidade. Esta capacidade você ainda não enxergou porque não estava em você, ainda iria nascer. Porque Deus faz nascer coisas em nós. Aleluia! Esta é a segunda parte deste assunto, o chamado de Deus. Então, Deus vê coisas em nós que nós não vemos. E eu posso afirmar com certeza que Ele já viu uma obra em você. É por isso que muitos ficam frustrados na vida, porque eles querem ser uma coisa que Deus não quer que eles sejam. E Deus deixa. Até que o homem se canse, se volte para Ele e fala: Senhor, o que Tu queres de mim? É isto que Deus espera de nós, que nós vamos a Ele, para poupar tempo, nós vamos a Ele, e Ele vai falar conosco. Ele coloca coisas no nosso coração, Ele coloca sentimentos nos nossos corações, desejos no nosso coração. Ele também tira desejos do nosso coração. Senhor, se eu estiver enganado com esse desejo, eu te peço que o Senhor tire esse desejo de mim. Mas se esse desejo que está em mim vem do Senhor, que o Senhor coloque, deixa esse desejo crescer. Não foi isso que aconteceu com Sansão? Ele gostou de Dalila, não foi? E Deus permitiu, porque Deus viu um plano nesse negócio. Através disso, Deus destruiria os seus inimigos. Então, no vídeo anterior, nós paramos em Enos. E a partir de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, antes de Enos, ninguém invocava o nome de Deus. Ninguém buscava a face do Senhor. Olha que coisa interessante. Entende? Por causa do pecado de Adão, isso acabou. Mas passou-se anos e Deus estava esperando um homem especial que iria começar a invocar o nome dele. Eu chamo isso de avivamento. Entende? Porque um avivamento de Deus na minha vida me desperta para as coisas de Deus, me desperta para aquilo que Deus quer que eu faça. Então é importante que o homem tenha avivamento de Deus na sua vida. Existem muitos avivamentos na vida do homem que morre. E ele precisa ter um reavivamento. Quem sabe você está me ouvindo aqui e você precisa ser reavivado, não é? Porque você já não invoca o nome do Senhor, você só ora quando vai na igreja, e você pensa que a sua oração foi ouvida, se não tiver arrependimento. Mas Ele é tão bom que Ele espera que você se arrependa e comece a invocar a presença dEle de verdade. Então, Enos começou a buscar a face do Senhor. Dali nasceria uma geração de homens e mulheres que buscaria a face do Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
E foi deste homem que nasceu Enoque. Aleluia! Então, Deus chamou Enos para invocar o nome dele, e Deus chamou Enoque para andar com ele. Deus nos chama para invocar o nome dele, Deus nos chama para andar com ele. Aleluia! Eu vejo que é muito importante eu ir aonde Deus vai. Uma certa vez, um pastor foi convidado para pastorear uma grande igreja, e ele largou a igrejinha dele, porque a igrejinha dele, a casa pastoral era pequena e o salário era pequeno, e ele foi lá pastorear aquela grande igreja, porque a casa pastoral era grande e o salário era grande, só que ele foi sozinho, Deus não foi com ele. E ele pregava, a pregação dele era vazia. E um dia ele perguntou a Deus: Deus, por que que tudo mudou? Agora eu me sinto vazio. E Deus falou com ele: volte de onde você saiu, porque eu não vim para aqui com você, porque eu não te mandei vir para cá. Você veio por causa da casa grande e do salário grande também. E quando ele, e diz o testemunho que quando ele voltou, Deus estava lá esperando ele, e as pregações dele voltou a ser poderosa. Você está vazio? Hein? Você está vazio? Se você estiver vazio, com certeza alguma coisa você anda fazendo longe de Deus. É preciso nós estarmos longe de Deus para fazer coisa errada? Não. Mesmo estando perto de Deus, nós fazemos coisa errada. É aí que nós ficamos longe dele. Veja bem, como nós temos que ser cautelosos, porque Deus é cauteloso. Deus não toma decisões a nosso respeito sem antes ele não veja que você está preparado. Quando ele vê que você ficou preparado, que você está preparado, e aí então ele vai realizar. Deus chama os que estão despreparados para prepará-los. Entende? Então, Deus chamou Enoque para andar com ele. E diz a palavra de Deus que Deus levou Enoque. Como carne e sangue não entram no céu, você já sabe o que aconteceu com o corpo de Enoque. Deus desapareceu com o corpo de Enoque. É por isso que nós vemos que Enoque foi transladado, mas para entrar no céu, nós não entramos com este corpo. Nós entramos com o corpo glorificado. Então, quer dizer, ele foi... É como aquela historinha, né? Que eu sempre conto, que Deus sempre chamava Enoque para andar com ele, e Enoque andando, ia ficando distante da casa dele, ele voltava, chegava a alta hora da noite, e foi andando, foi quando foi uma vez, Deus chamou Enoque para ir num lugar muito longe, e estava tão longe da casa dele, e tão perto da casa de Deus, que Deus falou para Enoque: Enoque, vem morar comigo. Aleluia! Aqueles que vão morar com Deus são aqueles que estão mais próximos da casa dele. Existe muita gente longe da casa de Deus e acham que vão entrar na casa de Deus. Essa casa de Deus que eu estou falando é a Nova Jerusalém. Existe crente que está tão longe da igreja que acha que vai morar no céu. É importante que você ame a sua igreja e esteja perto da sua igreja, para que através da igreja onde você serve a Deus, você
se aproxime da Nova Jerusalém cada dia mais, até que chegue a hora que ele chame para ficar com ele. Aleluia! E cuidado, porque no YouTube já tem pregadores que ensinam que não precisa que se reunir com a igreja. Entende? São a igreja online. Eles não querem compromisso, eles não querem responsabilidade. Eles nem se intitulam pastores. Entende? Mas ele já se tornou líder de um grupo que não vão à igreja, que não são membros de igreja. Estão longe da igreja. E estão longe da casa de Deus, nos céus. Então Deus chamou Enoque para andar com ele. Deus chamou eu e você para andar com ele. Mas sabe por que muitos não conseguem andar com Deus? Porque Deus é justo. Porque Deus é amor. Porque Deus é perdão. Aleluia. Porque Deus é o Deus do impossível. Quantos pararam na caminhada com Deus, sabe por causa de quê? Porque as coisas se tornaram impossível. E porque ele se distanciou de Deus, ele perdeu a fé. Entende? Fé é dom de Deus. Você sabe que existem pessoas que foram punidos por Deus e eles se tornaram ateus? Deus é um Deus de punição. Existem pessoas que foram punidos por Deus e ficaram loucos, foram parar no manicômio, perderam a razão, por causa de quê? Por causa de escarnecer de Deus. Eles escarnecem de Deus. Muitos viram ateu. Ficaram tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, que a mente dele nem para raciocinar. Somente um Deus poderia construir um corpo como o nosso, tão complexo, não é? Que muitos cientistas dizem, existe um Deus. Mas na verdade, esses que se diz ateu, se tornaram ateu, porque eles querem viver livre e querem fazer tudo o que ele quer. Eles nunca serão escolhidos por Deus, a não ser que se arrependam e enxergue que há um Deus no céu. Mas, neste período que Deus levantou um povo que invocasse o nome dele, a terra já estava cheia de homens maus que vieram de Caim. A geração má era tão grande, mas tão grande, que Deus teve um plano. Logo que tirou Enoque, Deus teve um plano. Eu vou exterminar a raça humana, mas eu não vou destruí-la totalmente. Eu preciso de um homem. E Deus esperou que Noé nascesse. E Noé nasceu. Deus chamou Noé para fazer uma obra. E esta obra foi o quê? Uma arca. Para por ela ele salvar sua família e os animais. Aleluia! Mas Deus disse para Noé, pregue para eles, mesmo Deus sabendo que eles não iam aceitar a pregação de Noé. Tá vendo? Deus chamou Noé para coisas impossíveis. Deus mandou Noé fazer uma arca, um grande barco, podemos dizer um navio, um transatlântico. Aleluia! Longe do mar. Para quê? Para provar os homens, porque ninguém constrói um barco longe do mar. Não é? E ele construiu um barco longe do mar.
por ordem de Deus. Esse homem tinha fé? Não tinha, tinha muita fé. Este homem estava longe de Deus? Não, ele estava perto de Deus. Aleluia! Que o avô dele era um homem que andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus chamou Noé para construir uma arca e preservar ele e mais 7 da morte. Livrar da morte. E os animais. Então Deus esperou que Noé nascesse. Porque somente Noé teria a habilidade para construir esta arca. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda esse mistério. Não era qualquer um. Aleluia. Na área que você tem habilidade, eu posso não ter. Mas numa área que eu tenha habilidade, você não tem. Quem me deu esta habilidade? Deus. Aleluia. Mas Ele pode dar habilidades a você que você não tem. Tudo é conforme a escolha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus enxergou em você uma coisa que você não enxergou. É por isso que você tem que crer em Deus. Porque quando Ele te der algo para fazer, sabe? Ele já te capacitou para isso. Mesmo você não enxergando a capacidade de você. Aleluia. Deus não vai chamar você, Ele não chama o homem, porque o homem é capaz para determinada coisa. Deus chama você porque viu você capaz para realizar. Mesmo você não enxergando isso. Aleluia. Então, qual é o plano de Deus na tua vida? Que este vídeo, que esta mensagem te leve a enxergar isso. Veja o próximo vídeo.